Nosso tema de hoje é a trajetória de uma mulher negra, nascida na pobreza, com todas as dificuldades da condição social e da falta de consciência sobre a questão de raça, que consegue cursar o ensino superior e transformar-se em ativista da causa negra. Que obstáculos ela teve de superar e como tudo isso a transformou como pessoa? Esse projeto, onde nós temos a finalidade de receber 2.000 alunos até setembro de 2016. Iniciamos em agosto de 2015 e iremos até setembro, por ser 5 escolas que serão agraciadas nesse projeto. Nós utilizamos o cinema porque acreditamos que o cinema, como o audiovisual, dá a essas crianças uma maior chance delas fazerem um balanço e, de uma forma lúdica, desenvolverem melhor o seu imaginário dentro de um programa, dentro de um conteúdo que lhe é apresentado. Essas escolas trazem os alunos para conhecer esse trabalho do Renascença Clube, do Renascime Escolar, a importância da fundamentalização da Lei 10.639. E com isso, o Cultine sempre faz com que nós possamos divulgar essa etapa, essa tarefa educacional dentro do Renascença. Eu gostei muito do filme, eu achei um filme muito interessante, eu gostei muito. Obrigado ao pessoal do Renascença, muito obrigada a quem nos forneceu o filme e muito obrigada à Escola Municipal Panamá, que é onde eu estudo. Nossa convidada de hoje nasceu numa família pobre do subúrbio carioca de Maria da Graça. Filha de uma lavadeira e de um motorista, conseguiu entrar para o Colégio Pedro II, referência da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, onde fez o ginásio e o científico, na denominação da época. Sem referências positivas sobre a negritude, aprendeu, tanto na família quanto na escola, que ser negra era algo negativo, que sua cor era feia, seu cabelo ruim, e também que descendia de um povo sem história. Superando as dificuldades, conseguiu formar-se em ciências contábeis e administrativas e depois em ciências jurídicas, o que possibilitou sua ascensão profissional e econômica. Mas sua visão sobre si mesma e as pessoas negras em geral começou a mudar em 1970, quando começa a frequentar o Renascença Clube, associação historicamente negra, fundada 2 décadas antes por afro-brasileiros de classe média, do qual se tornaria sócia benemérita. Integrante da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, foi membro do CONDEDINE, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro do Rio de Janeiro. Entre as honrarias que recebeu, destacam-se a Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelos serviços prestados à cultura. O troféu Dia de Mandela, concedido pelo Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, que busca proporcionar oportunidades de ascensão para a população carcerária afro-brasileira. E o troféu Mulheres Negras Movem o Brasil. Vamos conversar com a advogada, ativista e promotora cultural Nancy Rosa de Azeredo. Nancy, é um grande prazer revê-la agora como convidada do nosso Cultine em Resenha e podemos conversar sobre a trajetória de uma menina pobre que conseguiu não apenas formar-se em 2 faculdades, mas também superar o estigma da inferioridade e se tornar uma referência para as mulheres negras. Nancy, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, que prazer nesse momento. Mas, antes de tudo, eu tenho que pedir a benção à minha ancestralidade, às minhas crianças, e reverenciar Sebastiana Arruda, doutora Sebastiana Arruda, porque se eu sou o que eu sou, grande parte é dela. Como vó de Miguel, que eu não posso deixar fugir nesse momento, me sinto contemplada de estar falando com você, Medeiros, e tentando, rever um pouco da minha trajetória. Conforme você bem disse, uma vida de pobre, uma vida difícil, mas quando a gente se tem coragem, perseverança, os pais podem não saber ler e escrever, mas eles querem que os filhos estudem. Então, eu sou desta cria, eu fiz parte dessa formação. Então, muito me honra estar aqui neste momento, trazendo um pouco do que eu sei para esse público tão intenso, tão maestral, que é o povo do Cultine.
Não, e é muito interessante, Nancy, porque essa mais ou menos são as origens de quase todos nós. Quase todos nós viemos de famílias pobres e, graças a uma série de chances que obtivemos, dos nossos próprios esforços, conseguimos ascender. E é isso que a gente quer saber sobre você. Você fale para nós um pouco sobre a sua infância e adolescência nos subúrbios do Rio. Pois é, o que foi a minha infância e adolescência no subúrbio? Maria da Graça eu não tenho noção, porque eu fui muito pequena, então eu tenho mais vivência na Francisco Enes, né? Então, era uma rua sem calçamento, onde nós brincávamos, e a mãe tinha aquela preocupação, aquele lavava a roupa, eu, mas era mais velha, ajudava naquilo que era possível, meus irmãos só brincavam, eu Ney e Nelly, são meus irmãos. Então, e sempre a brincadeira era na rua, mas aquela brincadeira sadia, era aquele banhozinho, aquela roupa simples, mas limpa, e aquele tamanho, hoje não se tem mais isso. Então, você tinha um diálogo, as mães sentadas, né, do lado de fora também, era brincadeira de anel, era brincadeira de roda. Então, você diz que foi esse seu início foi um início saudável, foi positivo, desse ponto de vista. Muito saudável. Foi porque existia amor. Os pais, mãe, principalmente, meu pai era um pai ausente, que é por a realidade nesse pequeno espaço de tempo, nós estamos a dizer, eu sou o que sou, agradeço a ele pela militância, mas ele era um pai ausente, porque era comum e a mãe tinha aquela dedicação para com os filhos. Eu lembro da minha mãe, nós não poderíamos falar mal do meu pai, ele era ausente, nós não podíamos falar mal dele, que ela não admitia. Ela sofria calada, as violências, entendeu? E nós, filhos, víamos tudo aquilo. Então, a participação era mínima. Era mínima. Então, isso nos traz um legado, né, de formação, onde você vê que alguns passaram, mas você não tinha a noção naquele momento. O problema era seu, as brincadeiras eram suas, a vivência era sua. Não existia. Quer dizer, quando você se torna adulto, se está num programa como esse, e se lê um pouco mais, você percebe que existe uma gama dentro da minha faixa de idade com mulher negra. É importante que se diga, o sofrimento era bem maior. Mas eu não me via na escola negra, sim, mas não aquela negra descendente do africano, do escravo. Eu não me via, porque não existia esse diálogo, não existiam essas informações. Então, você tinha aquela dor, mas era uma dor só. Quando a professora falava na aula de história, semovente, o descaso que era tratado, a humilhação que o escravo sofria, você se sentia, ou você não tinha com quem falar, com quem dialogar. Então, isso ficava um pouco difícil para a gente, entendeu? Da época. É muito difícil, mas conseguimos, entendeu? A gente consegue, através do estudo. A formação, minha mãe, ela nunca sentou para nos ensinar, sentar para fazer o dever de casa. Como? Nós tínhamos que nos virar sozinhos. Quer dizer, eu, como mais velha, poderia ensinar um pouco meus irmãos depois. Mas e eu? Aí, quando um pouco mais velha, tem sempre aquela tia vizinha que tinha vontade de ser professora e que não foi, então reunia aquelas crianças pobres do entorno para lecionar, ensinar a fazer o dever de casa. Havia no subúrbio muito aquela questão da convivência. As pessoas eram como que parentes, né? Os vizinhos eram como que parentes, havia muita acolhida. As pessoas se sentavam na rua, conversavam com todos que passavam. Era um ambiente também muito positivo nesse sentido, né? Sim, sim, porque o problema mesmo, apesar de termos amigas, colegas, né, brancas, né, vimos a diferença, aquele cabelo liso, né, aquele nariz azafrão, uma posição, que ela morava numa casa melhor que a nossa, nós morávamos numa casa de cômodo, mas quando se juntava na brincadeira, a coisa era única, e não existia essa diferença. A diferença, sim, nós sentíamos das nossas dificuldades. Nós não tínhamos uma banana dentro de casa, eles tinham uma banana, mas nós nos conformávamos. Que minha mãe tinha aquela compreensão de nos informar o que era possível e o que não era possível. Então, isso é muito fundamental na nossa formação, na minha formação, principalmente.
E você parece ter tido também um impulso muito grande da sua família no sentido de estudar, né? Aquilo que eu aprendia com minha mãe, estudar para ser alguém na vida. Correto. Não tinha que estudar, a única preocupação dela era essa. Olha, se vocês querem ser alguma, tem que estudar. Ela tinha preocupação, nos matriculávamos, todas as reuniões se faziam presente, nós participávamos das escolas, né, com tudo que era possível e viável, ela estava nos acompanhando. Mas nos ensinar, não, mas ela tinha aquela preocupação, tem que estudar, isso era uma tecla, diariamente para nós. Tanto é que nós nunca saímos de escola, nunca abandonamos, porque tinha aquela visão, se você quer ser melhor alguém, tem que estudar. Então, isso é uma formação muito grande na minha juventude. Nos seus relatos biográficos, você fala também de a escola, além dessa discriminação que havia, a questão da própria cor da pele, negros de pele mais clara que não se consideravam negros, que, né, discriminavam os mais escuros, e, além de tudo, absoluta ausência de informações a respeito da história da África, do continente africano. A África parece que estava lá para negros serem trazidos como escravos para o Brasil, não era isso? Pois é. Então, e você via que eu via, cara, mas eles não se viam negros. Nós tínhamos convivia, né? Conforme na casa que nós morávamos, era a proprietária, né? Era tia Zilda. Tia Isabel, desculpa, tia Isabel. E ela tinha duas filhas, uma enfermeira, né? Até daquele hospital da aeronáutica ali da Tijuca. Então, todos que iam era dela. E a outra, como era negra, as duas eram negras, mas a primeira era mais amarela como ela, então era branca. Tinha essa diferença. A outra era rejeitada. Porque como diz, a tinta era mais forte. O baiano fala, tinta forte. Nós nos igualávamos. E tinha essa diferença. O cabelo, até a maneira de agir, ela tinha uma diferença em tratar com a irmã. E já nós não tínhamos, porque eram todos nós no mesmo barco, entendeu? E a escola provava isso para a gente. Até em salas de aulas, né, você via, não existia diferença. Mas só que o único problema que nós tínhamos era quando existia a história do escravizado, do semovente, aquilo me doía. Mas como a mim me doeu os outros, e você ia falar com quem? Eu não chegava em casa, não comentava com a minha mãe, que não tinha como argumentar com ela. Mas aquilo é uma revolta interior. Então, quando ela dizia, você tem que estudar, sei. Eu tenho que estudar. E um detalhe muito importante, quando você, acredito que o tempo é muito curto, mas nós vamos falar sobre isso. Eu tinha uma necessidade de estudar, porque eu queria ter uma matrícula, todos os concursos viáveis. Logo assim que eu terminei o ginásio, Pedro II, tem uma história muito interessante de Pedro II, fazendo um adendo. Quando eu fui fazer a Pedro II, eram português, matemática, eram 10 questões e 3 problemas. E eu fiz prova ali na Marechal Floriano. Você está falando a prova para o Pedro II no, então, ginásio, que é uma coisa que hoje seria o fundamental 2. E o Pedro II é importante porque era um colégio padrão da rede pública e continua sendo até hoje. Esse é um tema muito interessante, a gente vai voltar no próximo bloco. Assim, então, no final do primeiro bloco, nós conversávamos sobre, digamos, essa sua primeira grande vitória no seu currículo escolar, que foi entrar para o Colégio Pedro II. Fala para a gente sobre isso. Tem um detalhe importante, era a prova de admissão, e as provas eram realizadas ali na Marechal Floriano. Para explicar para a rapaziada mais nova, prova de admissão era um tipo de um vestibular, né, do que seria hoje o fundamental. Para ascender a um ginásio, né, que agora é outro. Agora é ensino fundamental, ensino médio agora é o científico de antigamente.
né? Então, recapitulando, então, para ingressar no ginásio, o atual ensino fundamental, que é a primeira série, a prova, né, era realizada direto. E meus pais vibraram, porque era Pedro II, e existia um bar em frente. Os pais de vocês têm dessa época e devem lembrar, não sei se vocês lembram. Era um bar bem em frente ao Pedro II, ali na Marechal Floriano. Toda aquela esquina, acho que era o Odeon. Ora, enquanto eu estava fazendo prova, eles estavam bebendo, porque eles bebiam bem. Meus pais sempre beberam bem. Então, eu fazendo prova, e eles vibrando, quer dizer, imagine, o resultado demorava. Mas eles já estavam comemorando pelo fato de eu estar fazendo a prova. Então, você imagina quando veio a aprovação. Eu fui aprovada para o Visconde de Cairu também, que era um colégio estadual. Mas o meu pai me fez com que eu ficasse no Pedro II. É uma escola do federal, é uma escola da República, é uma escola do Império. Então, foi Pedro II que fundou. Então, tinha todo o know-how, independente disso, doutor Pompílio da Hora, que eu não posso deixar de contar. Meu pai era amigo dele, que eles eram serventes. Então, ele estudou, meu pai, dando toda a oportunidade dele estudar e trabalhando por ele. Então, meu pai tinha esse carinho. Ele era uma pessoa muito política, sempre foi muito política. Não, e perdão, mas quem foi o Porfírio da Hora? Para a garotada de agora saber. Pompílio da Hora era um negro, homem, professor negro, se você ver a história. Hoje está na terceira geração. Sou de latim. E era um grande amigo do meu pai, quer dizer, que ele venceu, ele sobreviveu, saiu daquele sacrifício. Meu pai não continuou, né, como depois foi ser motorista, mas ele, quando veio do Espírito Santo para ser, ele contava, e minha avó, do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, ele foi servente. Tá? Ele serviu o exército. E daí ele começou, e como era muito articulador, ele teve tirou a carteira de motorista, tá? Então ele era pessoa política. Então o Pompílio da Hora era uma referência para ele. Então ele trouxe essa referência para mim também. E coincidentemente, a minha irmã, falei a memória, teve um contato com o filho dele. Como é que é a vida? A vida segue. E é importante que nós tenhamos essas referências, que eram tão poucas na nossa época. Eu era o negro que nós tínhamos como referência, a não ser os personagens dos livros, que eram tão poucos também, que no nosso livro de história não existia personalidade negra. Você não ouvia falar em almirante negro, não se ouvia falar em outros mais que existem por aí, né, dentro da nossa história. Hoje, nós estamos trazendo para essa nova geração todas essas informações. Então, é muito importante que nós saibamos como tudo começou. E você falou uma coisa muito séria, Medeiros, que as nossas gerações eram mais ou menos dentro da mesma forma, dentro das mesmas dificuldades, umas mais, outras menos. Pode ter certeza. Tem um livro, a bibliografia das mulheres negras brasileiras, e eu vejo como foi a linha de criação de Lia Vieira com Helena Teodoro, mas porque os pais eram leitores, e hoje elas são grandes escritores e grandes leitoras. Então, eu já não tinha essa dificuldade. Aí me vem nesse mesmo livro a história de Neuza, nossa Neuzia, né, do Clube de Mulheres. E Neuzia morava no Morro do Amor, ali na rua Baronesa de Uruguaiana. E eu morava ali do lado também, você vê. As dificuldades eram mesmas. Eu frequentava o Morro do Amor, né, para levar, porque não tinha essa violência, a gente não tinha nada disso. Nós nos encontrávamos dentro dessas dificuldades. Deixar eu falar, eu vou direto. Não, muito bom. E era uma época também que a gente também não tinha essas referências como a gente tem hoje do cinema, pelo menos mais do cinema americano, aqueles heróis, heroínas negras, não havia nada disso. Pois é, sobre o cinema, né, a programação, qual era a nossa programação na minha fase de 16, 17 anos? Eram os domingos e no Santa Alice, que era ali, ou no Imperator, que é o atual Imperator de hoje. Então, meu ídolo era Jorge Coutinho e o Zósimo. Gente, eu tinha verdadeira loucura por os Zósimo, é impressionante. E quando na oportunidade no Renascine, tivemos a oportunidade de ir lá no circo, no
no Alfos Osmo, no cinema dele, quando eu estive sentada com ele, sentado, gente, eu olhava para ele assim, gente, olha, mestre, eu era louca pelo senhor, pode ter certeza, um respeito tão grande, você passa a tratar de senhor. Ali que senhor nasce poesia, Osmo. Era você e Jorge Coutinho. Eram os homens lindos, eram realmente. Eram as nossas realidades de hoje em dia. Então, nós tivemos o prazer de assistir filme nacional. Nós íamos para assistir sempre quando era o Vento Levou, era um clássico daqueles momentos que nós íamos para o cinema. Mas era Santa Alice com dinheiro do cinema. Santa Alice Imperato, porque o real era um poeria, que era em frente ao Pedro II, na Barão de Bom Retiro. Então, não era frequentado. Né? Então, nós, moças donzelas, não íamos, não tínhamos escola. E o cinema, no Meyer, tinha vários cinemas. Hoje não tem mais esse cinema. Temos no shopping. O cinema continua, mas de uma outra forma. O cinema é preço para entrada de teatro. É uma realidade isso. Então, o que acontece? Às vezes, a gente não querendo fazer a propaganda, mas tem os Globoplay da vida que você baixa e você assiste. Você vê, meu pai, outro detalhe importante é a música. Aqueles LP, aqueles long play. Meu pai tinha tango. Nós ouvíamos músicas clássicas. Ouvia música clássica, ouvia samba. O samba era mais das escolas de samba. Então, nós temos o Elisete Cardoso, né? Temos vinil. Nós temos aquela preocupação de ouvir as grandes músicas. Ouvia boas músicas, sim. E meu pai tinha aquela eletrola, nós compramos aquela eletrola. Né? Era um móvel. Hoje em dia, você escuta a música numa caixa de fósforo. Agora, você diz nos seus relatos que você despertou, a consciência negra despertou em você quando começou a frequentar o Renascença Clube? Corretíssimo. Até porque eu casei com a Araquém, né? Então, a partir do nós começamos a frequentar o Renascença. Porque existia, como ainda, a gente pretende que a base do Renascença é a família. Essa é a base do Renascença. Então, quando nós chegamos ao Renascença, era um casal. Então, como os outros casais que existiam. Ali que eu me via, gente, aquelas festas lindas de Ailton Silva, que era o presidente, entendeu? Aquelas personalidades, todas aquelas festas lindas. Então, você se via, a sua autoestima ia, entendeu? Porque você se via representada pelas mulheres. Existia uma igualdade naquele espaço. Naquele espaço, você se sentia, aqui eu estou no meu espaço, aqui eu estou na minha casa. Então, esse era o Renascença. E eu tento fazer do Renascença hoje também. Continua sendo com outras propostas, com outras ideias, mas o Renascença é a nossa casa. Tenha certeza que o povo negro tem que ter essa consciência. É a nossa casa. Porque ali é o espaço que você encontra o seu semelhante. E a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, como é que entra na sua vida? Pois é, a Irmandade eu sempre fui muito devota de São Benedito. E quem me apresentou a Irmandade foi Edilécio Velho, por incrível que pareça. Ela também ela é sócia do Rena. Nós tínhamos um trabalho em comum, que era o Departamento Cultural, e apoiando o Departamento Feminino, o Sebastião Arruda e as demais, e ela me levou. Então, foi uma realização em 2001. Em 2001, ano do Durban, foi o ano do meu acontecimento, é impressionante. 2001. Eu entrei para a Irmandade, eu fui agraciada com um troféu em São Paulo, Esther Lobo Camargo. Então, dali me desbrochou essa preocupação, que não é só eu, gente. E a irmã? O irmão, como é que fica? Então, a Irmandade também tinha essa proposta de unir os negros. E a nossa história, muito bem contada e muito bem armazenada, porque a Irmandade foi criada pelos escravos, que foi diferente com a Irmandade de Rosário de Salvador, Rosário dos Homens Pretos. Eles foram os angolanos que fundaram a escola. Tem toda uma formação diferenciada. Mas somos irmãos, como do Rio, São Paulo, né? Bahia e outros lugares também que existe São Benedito.
Sempre ele é muito bem reverenciado, e Nossa Senhora do Rosário também, que são os nossos padroeiros. Você esteve à frente, por vários anos, do Departamento Cultural do Renascença Clube. Quais foram os projetos que você desenvolveu juntamente com a sua equipe? Olha, um projeto importantíssimo, que dentro do geral, foi nesse mês de outubro. E, recentemente, até um relato a fazer. Nós tínhamos a doutora Sandra Gion, ela trouxe, junto com Márcia Renault, que é a atual assistente de jornal, e ela conheceu Márcia no Andaraí, porque ela tinha esse projeto no Hospital do Andaraí, mas ficou pequeno. E, por ser próximo à comunidade, ela não tinha como ampliar esse projeto, porque ela queria o rastreamento, né, da comunidade do entorno do Andaraí. Então, a Renascença abriu as portas, o presidente foi muito, sabe, foi na época do evangelista, ele sentiu a necessidade de trazer a comunidade para dentro do Rena, e então, se assim foi. Então, foi um projeto importantíssimo. Aí você vê nas falas, você vê como foi importante. Isso pelo Rio de 2014, 2015, 2015 e 2016. Todos os anos não existia, nesse período até 2019, essa atividade no Outubro Rosa. E nas falas da doutora Sandra Gioia, semana passada eu tomei o conhecimento de uma irmã nossa que ouviu aquelas falas, desde aquele período começou a fazer no caso, os exames, preocupada com os exames, levando-os ao médico, o médico dizendo que ela não tinha nada, e ela insistindo que tinha resumo da história, para encurtar. Está sendo operada hoje. Por quê? Pela doutora Sandra Gioia, lá atrás, desse rastreamento, dessas falas, dessas reuniões sobre o Outubro Rosa. E tem o Renascínio também, que foi um grande momento, pelo tendo em vista, nós temos levado as escolas para dentro do Renascente. É a 10639, né, de 2003. Temos o sarau literário, que era a literatura. Temos a Semana da Consciência Negra. Né? Então, foram trabalhos, foram projetos que sempre trouxeram para o Renascença adentrar as pessoas que tinham dificuldade, adentrar o Renascença. Foi muito bom. Valeu. E continuando eles fazendo também algumas coisas. Estão fazendo, assim, algumas coisas. É importante que se faça. Nancy, terminando o nosso programa, você tinha uma poesia para recitar para a gente, não é? Eu digo. É o fogo dos meus dentes, é o balanço da minha cintura, é a alegria dos meus pés. Eu sou mulher de um jeito fenomenal, uma mulher fenomenal. Essa sou eu, Nancy Rosa. Muito obrigado, Nancy.